E hoje temos uma história no RF News de arrepiar, porque, gente, é de superação dos medos. Mesmo com todo o apoio e conquistas na área da medicina psiquiátrica, a vida de um paciente com esquizofrenia não é fácil, não. Então nós vamos falar agora do drama de José Orsi, que sofreu até conseguir ele superar a doença. José, está aqui com a gente já. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você que na realidade foi diagnosticado em torno aí de 25 anos, né? Você pode falar a data certinha pra gente e tem uma história familiar, né? Do seu pai que também sofria da doença, né? Correto. Agradeço, Estela, por estar aqui podendo falar um pouquinho da minha história. Sim, eu tive o diagnóstico aos 26 anos, mas convivi com meu pai desde a minha infância, com a doença da esquizofrenia. Ele teve um prognóstico bastante ruim, viveu praticamente em crise, em surto, até o dia do falecimento dele, quando eu tinha 15 anos. Então, eu vivi sempre assombrado, com medo, na verdade, de desenvolver essa doença. E minha mãe sempre teve um cuidado, tanto a mim como a minha irmã, que no caso, minha irmã também desenvolveu esquizofrenia, infelizmente, tem 9 anos que ela desenvolveu esquizofrenia. Teve cuidado de nos orientar, nos colocar em psicoterapias, né? Mesmo assim, eu tive uma infância e uma adolescência boa, apesar do meu pai doente em casa, né? E foi aos 26 anos, já formado, engenheiro, trabalhando, né, como gerente fiscal de obras, que eu tive o primeiro episódio psicótico. Acho que Sim, eu acho que é importante a gente falar que a doença tem esse diagnóstico com cerca dessa idade, mais ou menos de 20 até 30 anos. Você que é presidente da ABRE sabe falar pra gente também, né? Esclarecer isso. Na verdade, a doença ela começa mais precocemente nos homens, mais no meio da adolescência, aos 15, 16, 17 anos nos homens, e nas mulheres começa mais tardiamente, justamente na faixa dos 26 anos. Então, eu estava no limite superior da estatística, né? Minha irmã, na verdade, teve o diagnóstico, o primeiro episódio, aos 42 anos, né? 43 anos. Então, foi bem tarde, na verdade, o diagnóstico. Mas ela acontece de maneira bem mais precoce na adolescência, para os homens, e na jovem adulto, para as mulheres, né? Quando você descobriu a doença, quais foram os principais obstáculos ali que você enfrentou? Na verdade, conseguiu o tratamento adequado, né? Foi o principal problema. Conseguiu um médico, psiquiatra adequado, acertar a medicação, porque eu tinha uma comorbidade com depressão muito forte, né? Engordei muito com a medicação inicial, que era o lítio, inclusive porque tinha a questão da estabilizar o humor, né? A questão da depressão. Então, eu acho que o principal é encontrar um médico, psiquiatra que dê o diagnóstico fechado, exato, correto, e depois acerte a medicação, que no caso é por resto da vida, porque a esquizofrenia é uma doença psiquiátrica sem cura e exige cuidado médico-psiquiátrico e medicamentoso na maioria das vezes. José, você sofreu algum preconceito aí quando você teve o diagnóstico da doença? Como que foi? Na verdade, o preconceito era muito mais o meu preconceito, né? Eu tinha autoestigma. Quando eu tive o primeiro... não foi nem feito o diagnóstico no primeiro episódio. Na verdade, foi no segundo episódio psicótico, 3 anos mais tarde, entre o primeiro e o segundo, que eu tive o diagnóstico do transtorno esquizoafetivo, que é uma esquizofrenia com bipolaridade. Então, o primeiro episódio, em 94 para 95, com 26 anos, quando eu tive o prognóstico de que eu teria que fazer uso de medicação psiquiátrica para o resto da vida, eu não aceitei, eu abandonei o tratamento. E fiquei alguns meses fugindo dos médicos, digamos assim, né? Sim. Enfim. Sobre a questão dos preconceitos, né? Como que você conseguiu superar e enfrentar? Na verdade, vencer o preconceito é uma luta diária, né? A gente não vence o preconceito de maneira cabal, instantânea, para sempre. Matar um leão por dia. Quando eu era criança, eu enfrentava o preconceito de ser filho de uma pessoa com esquizofrenia. Eu era um filho de esquizofrênico. E depois, quando eu desenvolvi a doença, eu mesmo tinha esquizofrenia. E mesmo que seja veladamente na família, né? Mas eu acho que nos empregos, né, nas seleções, até para renovar a carteira de motorista, se você revela que você faz uso de medicação psiquiátrica, tem esquizofrenia, você não renova a carteira. E em concursos públicos, você não é admitido no exame médico. E, pessoalmente, na minha vida pessoal, eu vejo que muitas mulheres, né, que até acabam me interessando muitas vezes em relações afetivas, se afastam de mim pelo fato de eu ter um transtorno mental grave, né, que na caso da esquizofrenia.
E você, como conseguiu superar? Foi no momento que você conseguiu assumir aí realmente que você tinha doença, que tinha que tomar medicamentos? Como que foi esse processo para você? Na verdade, a esquizofrenia, depois que eu conheci a ABRE em 2002, em 2003, melhor dizendo, ela deixou de ser uma questão para mim. Eu não vejo a esquizofrenia como um problema. Evidentemente, existe nos outros, na cabeça dos outros, na sociedade. Uhum. Então, eu, no meu âmbito particular, pessoal, acadêmico, profissional, eu trabalho, transito falando da esquizofrenia, sou militante da saúde mental, e isso assusta um pouco as pessoas que me conhecem à primeira vista, na primeira conversa, porque eu nunca omiti o fato de eu ter esquizofrenia. Então, as pessoas que me conhecem, pessoas novas, num tipo de amizade, numa festa, num encontro, eu logo no primeiro momento já me identifico como uma pessoa. Não deveria, talvez, né? Deveria ter mais cuidado, mas é uma necessidade quase existencial de já me posicionar nesse sentido, porque, enfim, é um estigma, talvez, né? Um outro preconceito. Sim, sem dúvida. E aí você conseguiu seguir nos estudos, conseguiu seguir no trabalho. Como que foi isso? Então, eu deixei de... abandonei a engenharia depois que eu tive o primeiro episódio. Morei nos Estados Unidos por 4 anos, onde eu tive meu MBA, meu primeiro mestrado. Tive 2 surtos nos Estados Unidos, onde foi diagnosticado o transtorno esquizoafetivo. Trabalhei na Microsoft americana e tive que sair exatamente por um surto. Voltei ao Brasil e fiquei um período de 3 anos afastado de qualquer atividade laborativa. Foi só em 2003, quando eu conheci a ABRE, que eu voltei a trabalhar de maneira voluntária e depois de uma maneira contratada, né? Fui contratado pela ONG, e em 2016 eu retornei à vida acadêmica, né? Defendendo então meu mestrado em saúde mental na Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e agora estou doutorando, né? Estou no processo de doutorado. Então eu atuo, na verdade, ainda no terceiro setor, né? Diretor-presidente da ONG, né? Da qual comecei como voluntário, e não tenho proventos disso. E estou estruturando uma microempresa para dar assessoria e consultoria na área de saúde mental. Então ele fala agora como que ele superou e tem essa história, então, de sucesso aí depois do drama vivido na vida dele. Obrigado, Estela. Na verdade, a superação ela não acontece do dia para a noite, né? Foi um processo, né? Eu sou engenheiro civil de formação, depois eu passei por um processo de adoecimento, fui para os Estados Unidos, tive o MBA com 2 surtos, ao longo do programa de MBA tive 2 surtos, né? Tive que até interromper por 6 meses o programa. Aí voltei para o Brasil, fiquei um período longo, né? Adoecido, onde eu trabalhei basicamente na ABRE, né? Como voluntário, depois como diretor, depois agora como presidente. E foi só em 2016, motivado por uma série de atitudes, né, de companheiros, de apoio, inclusive, eu retornei à vida acadêmica, fazendo, então, o segundo mestrado na área de saúde mental na Escola Paulista e agora doutorando na área também na mesma saúde mental na mesma escola. E eu tenho também uma vivência de arte, ligada à arte, né, eu acho que sou desenhista, pintor, né, expuso em várias galerias. Aí, tá aí, a gente tem as imagens obrigada. Aqui, ó. Temos as fotos dos seus quadros. Olha que interessante, então, para quem passa por esse problema, né? A gente falou de todo o drama que ele viveu, mas que ele consegue ali, por meio da arte e também dos estudos, do trabalho, superar, né? E tirar esse estigma também, né? Do preconceito. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Lindos os seus quadros, transmitem ali essa emoção sua mesmo, né, José? De superação. Eu acredito que a criatividade, assim como Nilza da Silveira fez décadas atrás, a arte é um caminho que auxilia a superação, porque nós somos pessoas fora da caixinha, pensamos fora da caixinha, somos pessoas fora da caixinha. E a expressão artística, seja na música, seja nas plásticas, seja na arte cênica, na dança, permite que a gente nos reencontremos o elemento divino que nós somos, né? Dentro de cada um tem a centelha divina, a centelha do Criador, a centelha da vida mesmo, porque vida é criação, né? Quando a gente cria, a gente está fazendo vida, né? Então, para mim, é um prazer. Eu não estou pintando já faz alguns anos, mas pretendo retomar o ofício assim que possível. Quando eu já tenho uma ateliê montada na minha casa, né? O pessoal cobra até, minha família, meus amigos cobram isso. Mas eu acho que eu tenho um pensamento plástico, artístico, abstrato ali do matemático, do engenheiro, que me auxilia muito na vida acadêmica, né? A criatividade é muito importante. Sem dúvida. Então, para finalizar aqui, eu gostaria que você desse algumas dicas para as pessoas que sofrem, né, do mesmo problema e dos exemplos que você já viu também de recuperação.
Então, eu acho que hoje, com a pandemia, a depressão virou uma questão global, né? Todo mundo está passando por um processo de entristecimento, de luto, de perda de amigo, até de morte, né? Perda de emprego, financeira. 30% das pessoas no mundo vão passar por um episódio de depressão grave. Então, a depressão deixou de ser um estigma. Todo mundo sabe que todo mundo pode ter um momento ruim, um dia ruim, né? Agora, eu acho que as pessoas que transpõem a depressão e vai para um quadro psicótico, que exige uma intervenção medicamentosa, psiquiátrica, então procure um bom profissional, procure entidades como a Abre, como a Abrato, como a Fênix, como a Stock, né? Procure ajuda, procure acolhimento da família, os familiares ajudam muito, né? O acolhimento da mãe, do irmão, do namorado, do parente mais próximo. E eu acho que sempre existe um caminho, eu acho que o século XXI é o século da mente. Apesar da inteligência artificial, apesar da tecnologia, eu acho que o século XXI vai resgatar a dignidade humana e a criatividade e até um pouco uma pitadinha de irracionalidade inerente ao ser humano vai ser privilegiada. E quem tiver isso vai ter um diferencial não só existencial, como humano, acadêmico, profissional e pessoal também. Tá certo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui nesse momento, falando dicas também e por contar, por abrir a sua história de uma maneira tão linda aqui no RF News, viu? E parabéns pela sua superação. Obrigado.